barra ali, não tinha nada e dei um Ctrl barra, ou seja, ele me traz tudo que tem na própria classe que eu estou fazendo. Ele me veio aqui com 1, 2, 3, 4, 5 constantes, que foram as 5 constantes que a gente retornou aqui em cima. Ok? Lembre desse número, 5. Tem duas constantes ali que tem o mesmo valor, 3, 3. Não tem problema, elas têm nomes diferentes. Mas quando você puxar um 3, ela vai chamar as duas? Não, você não puxa o 3, você puxa o nome da constante. Você tem duas constantes que têm o mesmo valor, não tem problema, mas o nome delas... Não, beleza, mas assim, por exemplo, que nem no cadastro que a gente estava fazendo lá. O usuário... A pergunta dele é importante. Se tem dois valores iguais aqui, como é que ele sabe se resolver? Daí você vai completar a pergunta agora. O usuário lá, ele vai digitar o 1 ou 2. O usuário vai digitar 1 ou 2 ou 3. No nosso exemplo, tem duas variáveis que tem o atributo número 3. Isso. Ele não vai puxar as duas. Se você fizer um if do valor da variável igual a 3, ele vai dar certo. Se você fizer um if da outra variável igual a 3, ele vai dar certo, porque as duas têm o mesmo valor da constante. Não tem problema nenhum de ter constantes com o mesmo valor. No teu programa você define qual é a constante que você quer comparar. Vai pegar o primeiro. Isso aí. Vai pegar o primeiro na ordem, né? Porque ele vem executando, entra no switch case, vai no primeiro caso que encontrar. Então ele não vai pegar os três, ele vai pegar um só. Por exemplo, se o informar nome e informar sexo fosse o mesmo, fosse um. Por exemplo, digitasse um na tela, ia só pegar informar nome, se for declarar primeiro, nos cases lá? A pergunta dele é, se o informar sexo lá no nosso exemplo, a opção tivesse switch case 1 através da constante e tivesse uma outra constante com o valor 1 no case de baixo. Aí... Ia executar só o primeiro? Ia executar só o primeiro ou ia executar o de baixo? De baixo. Se tivesse só o break, vai executar só o primeiro. Só o primeiro? Quase certeza. Mas vamos fazer o exemplo aqui, é fácil. Porque senão é digital. Pois é, Pessoal, eu vai vou no nome construir de uma novo. classe main aqui, só para a gente executar essa... Minha classe main vai ser main teste utilitário. Eu quero que ela tenha um main para que eu possa iniciar a classe. E aqui eu vou definir o que? O que nós vamos fazer. System.out.println e início. Para eu saber que começou. Aí eu vou querer usar a classe utilitário. Utilitário novo. Veja que ele me fez um import. Mesmo a minha classe estando no pacote default. O que eu vou usar aqui dentro, que está em outros packages, tem que dar um import. Então, minha classe deu um import aqui, cadastro universitário duas vezes, não sei porquê. Não, utilitário. Universitário, utilitário e o nome da classe, utilitário novo. Estou usando ela aqui. Sem instanciar ela, só ela, tipinha que ela está ali, eu colocar um ponto, vai me trazer o que eu tenho de acesso a ela. Ou seja, tudo que era estático e público lá. Por que público? Porque as coisas que os outros enxergam é público. Se for private, não vai enxergar. Aqui eu só enxergo 4 constantes. Nós tínhamos 5 definidos lá. Uma delas era private. Por isso que eu não enxergo. E eu enxergo aqui, vocês não, que está longe, está pequeno, mas eu enxergo aqui o retornar número randômico, que era o que nós estávamos usando. Então, eu quero usar o método retornar número randômico. Está aqui. O retornar número randômico me retorna um número do tipo double. Então, eu vou pegar esse cara e vou jogar dentro de uma variável aqui. Double. Esta. Retorno. Tem como definir qual que é o tamanho desse número que vai retornar? Ele é um double. Não, até quantos caracteres pode... Daí aí tem que estudar a classe math. De cabeça eu não sei. 330.40.
Significa isso? Pessoal, olha o que eu estou fazendo. Eu estou usando a classe utilitário novo, chamando o método retorna o número randômico dela, Yeah. fica até itálico para indicar que é um método estático, eu também. Estou jogando para dentro de uma variável do tipo double, porque esse método retorna um double e estou imprimindo ele. Vamos rodar uma vez para ver o que vem. Veio um número. O randômico, se eu não me engano, olhando o resultado agora, me retorna sem fazer nenhum set para a classe math, me retorna entre 0.0 e 0.9999, se eu não me engano. Para saber exatamente o que ele faz, e respondendo a pergunta que ele fez aqui, eu posso setar que valor eu quero que retorne de lá? Tem que olhar o javadoc da classe math, eu de cabeça não lembro. Então, veja que interessante, aquilo que eu havia explicado, não aqui, porque aqui é o valor, mas a questão de acessar um atributo ou um método da classe que é estático, direto, sem precisar instanciar. Vou dar mais um exemplo, antes de responder, só para finalizar aqui. Ó. Na classe utilitário novo, eu tenho o método estático, ok? E eu tenho os meus constantes aqui. Eu vou criar uma variável normal aqui, ó, do tipo int. Variável int. Ok? E eu vou dizer que essa variável é pública. Beleza, gente? Se eu vier aqui no meu cara aqui e tentar acessar aquela variável, ele não aparece, porque eu não disse que aquele atributo era estático. Ele vai aparecer quando? Quando eu criar um objeto do tipo utilitário novo. Por enquanto eu não criei nenhum objeto dele, só estou usando de forma estática as coisas que estão lá. Se eu for voltar lá, na utilitário novo, e botar um estático aqui, ó, que é uma variável estática, aqui vai passar a aparecer a variável para eu usar. Olha só. No caso, não estou respeitando o encapsulamento, que é um conceito de orientação objeto, para poder exemplificar para vocês como, quando eu coloco de forma estática, eu acesso sem precisar instanciar o objeto. Agora, eu posso, como usuário, pegar e fazer isso daqui, ó, pessoal. Usuário novo, sei lá, variável, objeto. Objeto novo recebe new usuário novo. Ok? Criei um objeto do tipo usuário novo. E aí, eu vou pegar esse cara e vou chamar através do objeto. Vai vir o mesmo resultado? Porque eu estou chamando pelo objeto? Ou não? Eu acho que ele vai usar o método novo, vai voltar a usar o método novo e trazer outro novo. Isso. Na verdade, vamos comentar aqui a primeira linha. Essa daqui é como se ela não existisse. Minha pergunta é, quando eu chamo esse método sem ser de forma... Cadê? De forma estática aqui, ó. Ele faz a mesma coisa? Não. Vamos ver. O valor vai ser outro, porque é randômico, Mas não vai ser. mas ele faz a mesma coisa. O método é o mesmo. Não vai Então, ser. quando eu instanciei uma classe do cara, ele fez a mesma coisa para mim. O que eu queria mostrar para vocês aqui é outra coisa. Imaginem que eu quero fazer uma classe que eu quero que ela seja única e exclusivamente para ser usada de forma estática. Como eu faria? Isso aqui, ó, é estático, certo? Sim. Eu não quero permitir criar objeto e retornar isso daqui. Eu quero que sempre seja, tudo que tem nela seja feito de forma estática. Como eu faço? Static O Final? conceito eu já expliquei para vocês, é só vocês lembrarem. Static Final? Não, isso não permitiria mudar nada dentro dela. Poderia ser ele respondeu aqui, transformar a classe no static final.
da classe. Mas não é isso que eu quero. Isso não posso fazer mais nada com ela. Eu quero usar, mas só quero usar de forma estática. Ah, eu sei que para não permitir instanciamento você declara um abstract. Não. O quê? Os atributos da classe. Se eu colocar os atributos da classe como private, vamos fazer, ele vai me deixar sem ver nada. Fazer os get e os set estático? Não tenho nenhum get set aqui. Transformei tudo private. Venho aqui. Já mudou já. Não, mas aqui é o objeto. Eu quero aqui na forma estática, aqui em cima. Ó, não vem nada, não aparece nada depois do ponto. Olha lá. Transformei tudo private e não aparece mais nada, mas eu quero usar só como estático. Eu fiz na frente de vocês, ninguém viu. Vamos lá. Isso aqui eu não mudei para private, pessoal. Ninguém, eu achei que iam comentar. Ah, não, isso eu vi mesmo. Bem. É só eu transformar meu construtor em private. Se eu transformar meu construtor em private, ninguém vai enxergar o construtor e ninguém consegue instanciar um objeto daquele tipo. Se o meu construtor é private, Bugou na malandragem, né? deixar 2 ali e deixar só o meu método aqui. Olha aqui, ó, está dizendo que não existe esse construtor. Se não existe esse construtor, eu não consigo criar esse objeto. Mas eu consigo usar ele de forma estática, ó. Tá tudo aqui, ó. É. Olha lá. Confundiu tudo a cabeça ou não? Com certeza. Era isso mesmo. Abstrato é outra coisa. Abstrato eu estou definindo uma regra, Agora fudeu. que é um padrão, e quem vai herdar vai ter que seguir aquele padrão. Mas para esse caso específico não serviria? Eu não quero nem exemplificar aqui, tá? Não sei. Como você pode usar? Você não pode usar uma classe. Oi? Você tem que ou herdá-la para você usar ela. Não entendi. Então é mais fácil criar todos os métodos quando for criar estático. Não. Método estático. Não, porque eu não quero que o pessoal veja dessa forma. Eu preciso criar o objeto para trabalhar com ele. A pergunta dele foi boa. Por que eu não crio todos os meus métodos, os meus atributos de forma estática? Eu não faço isso porque eu quero trabalhar com o objeto. Se eu quero trabalhar com um objeto, eu preciso instanciar ele. E se eu preciso instanciar ele, eu tenho que seguir a parametrização e usar sem ser o método estático. Lembra que eu falei aqui, ó, que quando é outra característica do estático, que eu consigo manipular os mesmos valores de outros objetos, aí eu estou abrindo uma brecha de segurança dentro dos meus objetos. Pessoal, vou só exemplificar mais uma coisinha aqui, então. Recapitulando, eu tirei o construtor. Isso aqui, acho que não sei quantos professores iam dar isso, mas eu achei que ia ser legal. Eu tirei meu construtor, não permito mais ninguém criar um objeto dessa classe. Então tudo que eu vou fazer com ela tem que ser de forma estática, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu criei um objeto do tipo double, chamei a classe estática aqui e chamei o método aqui. E ele me retornou alguma coisa. Só para melhorar um pouquinho isso daqui, eu vou fazer um for até 10 para imprimir 10 números randômicos. Vai que alguém acerta na Mega Sena. 6. 6 números randômicos. E eu vou pegar isso que ele veio aqui e vou multiplicar por 10 ou 100? 100. 100. Desconsiderando as casas decimais. O último não multiplicou por 100. Gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto não multiplicou por 100. A multiplicação ali não ficou boa, não faria daquele jeito. Eu pegaria o valor e faria por fora. Uma redonda isso daí. Na classe Math você consegue arredondar. Tem métodos lá para arredondar.
O Java tem também problema com arredondamento. Boa pergunta que você fez. Eu já tive problema de número muito grande, que o valor do saldo do cara era muito grande, e na hora de arredondar, depois do ponto, o número que vinha depois era muito grande também, e na hora de arredondar ele dava uns crackers. Então, sempre quando for usar números muito grandes, vocês vão ter que usar números muito grandes, é objetos do tipo double para cima. Double, big integer, big decimal. Tem outras classes que depois vocês podem aprofundar na linguagem, não veio o caso agora, mas que vocês podem usar. E o Java às vezes dá uns crepzinhos, pelo menos até a versão 1.5 dava uns crepzinhos no arredondamento. Vou dar mais uma última vez. Rodou minhas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Aí alguém perguntou da questão do switch case com dois valores iguais. Vamos lá. Vamos fazer um switch aqui. Era 3 a nossa constante, né? Vou deixar maior aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Estou fazendo o switch case aqui. Deixei fixo o valor número 3 para a gente fazer aquele teste lá. Vou aqui. Opa, por que não veio? A gente não deixou tudo público, ó. Os dois também. Os dois códigos que tem o mesmo valor aqui, ó. Igualzinho. Vou pegar isso aqui. Duas constantes que têm o mesmo valor. E a pergunta foi, ele vai entrar nos dois caras ou não? Erro de... Ele não deixa eu fazer, ó. O próprio Java não deixa eu pôr aqui os dois switch cases com o mesmo valor, ó. Duplicidade do Eu case. imaginei. Então, está respondido para quem me perguntou ali aquela hora. Também não deixou. Então, não vai dar certo o switch case no próprio linguagem ali nos orientou dizendo que não dá certo. Então, ele vai dar erro de compilação. Pessoal, agora a gente vai voltar para o nosso exercício que nós estávamos fazendo. Cadastro pessoa.